Então, gravando aqui, eu só confirmo se está tudo certo. Deixa eu ver aqui. Pronto, já estamos gravando, tá? Então, ok. Então, vamos falar um pouco sobre a parte de configuração da simulação, tá? Então, eu coloquei aqui algumas regrinhas básicas, né, que são fundamentais para uma boa simulação, ou até mesmo para a própria viabilidade dela. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar é a questão da possibilidade de reduzir a dimensão. Por quê, né? Porque se você consegue fazer o teu trabalho, né, em duas dimensões, você vai economizar na malha, né? Então você vai poder fazer estudo de caso. Porque qual é o grande calo, né, da gente aqui na parte CFD? É realmente o tamanho da malha. Porque quanto maior a malha, eu vou ter milhares de equações para serem resolvidas, né, independente da física. Eu não vou ter só conservação da massa, Navier-Stokes e energia. Eu posso ter conservação de espécies, eu posso ter escoamento multifásico. Então, assim, eu posso ter uma série de equações a mais e cada nó da minha malha vai ter que fazer a conta de todas essas equações, tá? E aí, se você reduz a dimensionalidade, né, você parte para uma solução 2D, tá? E você tem resultados que te interessam, então você deve fazer isso, tá? Uma outra simplificação é a questão do regime permanente, porque quando eu falo de dimensão, o tempo ele é uma dimensão, tá? Que nada mais é como se fosse uma quarta dimensão, além das três que eu tenho. Então, se eu coloco o meu problema para regime permanente, então eu consigo reduzir essa dimensão e aí eu consigo também ter resultados mais rápidos, né? Para poder fazer aquela velha coisa de engenharia, né? Tipo, e se, né? Aqueles problemas de e se a vazão mudar, e se a temperatura mudar ou aumentar ou baixar, né? Então tem toda essa questão para reduzir a dimensionalidade, tá? Então aqui tem alguns exemplos aqui, né? Você tem um problema aqui de um escoamento ao redor de um cilindro, tá? E aí eu tenho uma simulação em 2D, tá? E aí eu consigo ver a esteira aqui do escoamento, tá? Isso aqui a gente consegue resolver, né, de uma forma teoricamente mais rápida, né, com o computador que a gente tem em casa, porque eu tenho só o 2D, tá? Aqui é outra coisa que eu chamo a atenção, né, quando eu estou falando de regime permanente, tá? Então existem casos onde você não faz o menor sentido, né? Aqui eu estou falando de um carro num túnel de vento, né? Então não faz sentido eu fazer uma solução transiente aqui, porque o que me importa realmente é o estado de regime permanente, tá? Porque eu quero ver os coeficientes de arrasto, né? Coeficiente de sustentação, né? Enfim, as esteiras que são geradas após o automóvel. Então eu não preciso, né, criar uma simulação transiente. Existem situações que você não pode, né, não consegue fazer a tua simplificação para regime permanente. Então imagine que você quer fazer um estudo de sloshing, tá? Sloshing é aquele saculejo que você tem quando o fluido está dentro de um recipiente, né? Então, isso aqui acontece com tanques de combustível, com caminhão pipa, né, como a gente chama, né, aquele caminhão que tem transporte de gasolina, água. Acontece também com navio, né? Então, isso é uma área que as pessoas estudam e têm interesse porque, dependendo das chincanas que você coloca, você minimiza, né, o efeito do sloshing dentro da estrutura, tá? Então, aqui é o tipo de simulação que inevitavelmente você não pode fugir do transiente, porque não faz sentido, né? Se você observar aqui, né, aqui eu tenho o primeiro, o segundo e o fluido vai escoando e entrando em contato com a câmara, né, do combustível, que é a câmara do tanque, né? E aí, claro, se eu faço só regime permanente, eu só vou ver, né, essa última foto aqui. Então a gente também vai ver esse conceito, né, de o que é uma simulação regime transiente, né, mostrando que nada mais é que o fato de você estar tirando várias fotos enquanto a solução vai marchando no tempo. E a solução regime permanente nada mais é que a última foto da tua simulação.
né? Então, se você tira uma foto em instantes distintos e aquilo ali é irrelevante para você, então você deve sim usar regime permanente, tá? Mas existem algumas simulações que são inevitáveis. Então, por exemplo, se você faz uma simulação para um separador, né? E aí você quer separar água, óleo, né? Existe esse tipo de equipamento na indústria. E aí sim, inevitavelmente tem que ser uma simulação transiente, porque a cada passo de tempo você quer ver o comportamento, né? O acúmulo, né? De particulado ou a separação das fases, né? Então é importante aqui a gente ter esse conceito, tá? Por isso que eu falo que essa parte aqui é a parte de setup, né? Você pensar como vai ser a tua simulação. Uma outra simplificação aqui que você pode ter é da propriedade do fluido, tá? Sempre que possível, né? Você pode, por exemplo, utilizar o escoamento incompressível, né? O escoamento compressível. Aí quando a gente começar a parte de escoamento compressível, vocês vão ver que a gente vai usar para muita coisa na engenharia, tá? Ou seja, a minha massa específica ela é constante, eu não tenho o problema da compressibilidade, tá? Mas obviamente quando você está trabalhando com escoamento, né, para jatos, então você tem que trabalhar com a compressibilidade do fluido. Isso tem que ser levado em consideração, e aí você acrescenta, além das equações já que a gente já utiliza, né, Navier-Stokes, a conservação da massa, a gente tem que ativar também a equação de estado, né, para poder fazer a relação entre pressão e a massa específica do fluido. Tá? Depois eu tenho aqui uma outra simplificação que é considerando o escoamento invícido, né, ou seja, viscosidade zero. Tá? E aí você vai dizer, pô, mas que tipo de simulação vai usar isso? Né? Então aqui eu tenho um exemplo de uma simulação com um fluido aqui com um escoamento invícido, tá? E aqui do lado é quando eu considero a viscosidade do fluido, né? Ele vai criar esse deslocamento aqui da camada limite, né? Que é o que acontece na realidade. E aí você diz, pô, mas isso é uma simplificação, mas existem casos, né? Que você pode utilizar o escoamento invícido porque a camada é tão espessa aqui, né? Onde tem o atrito em si, que você pode, dependendo do escoamento, você consegue simplificar para você considera como um escoamento invícido. Então no passado, né, o que a gente fazia, né? A gente fazia essas simplificações para tentar achar soluções, né, da equação da Navier-Stokes, né? Que até hoje a gente não consegue resolvê-la completamente. Então a gente começava a fazer várias simplificações, tá? Depois aqui vem simplificações das forças, tá? Então você pode fazer a simplificação hidrostática, tá? Você pode também fazer uma aproximação para massa específica para a equação docinética, tá? Onde você vai usar, por exemplo, para convecção natural, para dispersão de poluentes, tá? E aí você pode trabalhar, porque o que acontece, né? Você, quando diz que o escoamento é incompressível, mas quando você está aqui com essa variação da massa, né, da massa específica, né, porque o fluido está caminhando, né, pela, pela estrutura, né, do fluido e obviamente eu estou tendo uma variação, né, com a temperatura, né, por isso que o fluido ele caminha de um lado para o outro, né. Então são algumas simplificações, né, para a gente poder tratar o problema. E isso já é feito, né, já tem resultados consolidados, né, nessa parte, tá? Outra coisa é a questão dos valores médios, né? Então aqui a gente vai tratar melhor na parte do escoamento, né, de turbulência, tá? Obviamente a gente vai começar já usando o escoamento como laminar e turbulento, sem antes, de fato, entender o que são esses modelos, tá? De turbulência e o que é que os caras estão fazendo ali pra gente, tá? E aí quando a gente trabalha com valores médios, né, simplesmente é dizer o seguinte, né? Se eu coloco um sensor, né, isso quem já fez trabalho experimental sabe, nenhuma medida ela é exata, né? Você não tem ali, você bota a velocidade, você usa um tubo de pitot no escoamento, né? Você tem uma variabilidade ali da pressão, né, dentro do tubo de pitot, que é o que a gente vai calcular a velocidade. E aí você calcula a propagação de erro, você
calcula a variabilidade daquilo ali, né? E aí você sabe que quando você faz a medição, você tem um gráfico, né? Todo instável, né? Porque faz parte de uma medição, tá? Algumas variáveis elas são mais instáveis do que outras, mas a gente sabe que medir vazão é um processo que ele é muito instável, assim, né? Ele tem uma variabilidade dentro de uma média, né? E aí nada mais do que isso a gente aplica as equações de Navier-Stokes para um valor médio da variável. E a partir daí, com esses valores médios, né, a gente consegue criar modelos, né, que são bem usados na indústria, né, que são os meus modelos a serem aplicados, né, com o kappa epsilon, por exemplo. E aí você consegue resolver o escoamento, né, turbulento dentro do teu escoamento. Tá? Então a gente vai ter um momento aqui que a gente vai falar sobre os modelos, quais os cuidados, as boas práticas que a gente precisa ter, tá? Vamos avançar aqui. Outra coisa também que é super importante é qual domínio eu vou usar, né? O que é o meu problema? Então aqui eu estou com um exemplo de um ciclone, tá? Parece um ciclone esse negócio aqui, que é um equipamento de separação, né? Então você pode usar um ciclone para material particulado, né? Você tem uma caldeira a lenha e você tem ali a fuligem, né? Então você vem com os gases aqui que saem da caldeira, né? A biomassa, né? E aqui eles são centrifugados aqui nesse equipamento. As partículas elas vão descer, né? Que elas são mais pesadas do que o gás, e os gases vão embora, né? E são descartados na atmosfera, né? Então esse é um equipamento bem típico na parte de tratamento do ar, né? Para você evitar a poluição. Só que quando você chega numa planta, né? Você vai ver uma quantidade enorme de tubulações, de subsistemas, e você tem que ter aquela ideia de abstrair o entorno do teu equipamento, tá? Então aqui é um exemplo, né? Eu tenho aqui essa tubulação, eu tenho essa outra extensão, então eu preciso realmente fazer um escoamento de tudo isso aqui, ou eu posso fazer uma simplificação desse tipo aqui, né? Onde eu estou desconsiderando o resto da minha tubulação, tá? E aí você tem que entender, né, quais são as limitações disso e as consequências, tá? Então, por exemplo, e aí você precisa entender algumas coisas das tuas funções do contorno, tá? Só um momentinho aqui. Você pode começar a procurar foi? Isso não é novidade policial. Então vamos lá. Então o que é que acontece, né? Que é um problema. Porque às vezes o cara que trabalha com simulação, às vezes ele não tem muita noção do mundo real. E aí, logo no início, o cara quer que a simulação dele ela coincida com o resultado experimental, né? Lembrando que o resultado experimental também tem lá seus problemas e os erros, né? E aí você tem que entender que uma coisa é você colocar uma construção de contorno nessa extensão toda, outra coisa é você colocar uma construção de contorno nesse trecho mais curto, tá? Então tem que ter cuidado com isso aí, e ao longo do curso eu vou mostrar as consequências. Então, por exemplo, se você já sabe o perfil de entrada da minha velocidade, do meu escoamento, então você pode encurtar esse domínio e já entrar com o perfilzinho parabólico lá. Aí você vai dizer, professor, mas como é que o cara consegue isso, né? Se você fizer a medição lá no mundo real, o que você vai fazendo? Você vai pegar aqui o duto, né? E vai medindo ao longo do raio, né? Das 4 direções, né? E aí depois você faz uma média ponderada, né? E aí você acha de fato a vazão, porque a vazão ela não é constante na face, né? A gente sabe que ela é parabólica, né? Quando a gente faz a medição do tubo de Pitot, a gente sabe dessas consequências, entendeu? E aí o que acontece?
Você tem que ter o entendimento disso. Então, se você já tiver isso num trabalho experimental, então você já encurta teu domínio. Se você não tem, você só sabe o valor global, né? Tipo, a velocidade de 10 metros por segundo. Então, você tem que estender aqui o domínio, né? E aí eu uso aquela mesma técnica que a gente usa para medição de vazão. 10 diâmetros, né? A jusante e 10 diâmetros a montante também. De 10 a 8, né? É a regrinha que a gente usa quando vai instalar um medidor de vazão. Aí eu uso essa mesma regra aqui, tá? Por quê? Porque eu sei que o escoamento ao longo desses 8 diâmetros ou 10 diâmetros, ele vai ficar totalmente definido. Tá? A gente, quando for fazer a simulação do escoamento no tubo, vocês vão perceber que o escoamento, né, isso lá da mecânica dos fluidos, né? A gente sabe que o escoamento ele vai se tornar totalmente definido lá na frente. Então eu preciso ali de uns 8 a 10 diâmetros, né, de comprimento, né, da minha extensão. Então se você não sabe, tá, qual é o perfil de vazão, você tem que estender. Para quê? Para que quando chegar no ponto onde você está medindo, já chegar o perfil parabólico ali naquele ponto de medição. Aí sim você consegue bater a tua simulação com um trabalho experimental. Isso é um erro bem clássico aí que o pessoal comete. Tá? Aqui tá. Então aqui tem a indicação de 10 a 8 diâmetros, tá? Então vocês podem fazer aqui. E aqui é exatamente o que eu estava falando, né? A diferença do domínio. Aqui tem um exemplo de uma turbina, de um aerogerador, tá? E aí eu tenho algumas dimensões características, e para poder criar um túnel de vento, para caracterizar o escoamento, eu preciso ter aqui, né, 5 vezes a altura, né, do centro da nacelle aqui. Tá? Então você imaginar que tem torres de 100 metros, né? Então você imagina que você vai ter um domínio aqui de 500 metros de altura, né? Fora essa extensão aqui, tá? Por que isso? É para você evitar efeito de esteira próximo à parede, né? Você vai ter parede aqui, e a parede aqui, os comentários dessa parede aqui, que ela não existe no mundo real, né? Na verdade você tem um planeta Terra ali, né? Você não vai simular isso. Então você tem que saber um tamanho de extensão para o teu domínio, para que ele não afete o teu escoamento. Um outro exemplo clássico é um escoamento através de um aerofólio, tá? Então você faz aqui, ó, 100 vezes a corda, né? Que é aquele comprimento do perfil. Né? Então você imaginar, por isso que quando você vê uma simulação de uma aeronave, de um perfil, você vai ver um pontinho preto, você dá o zoom, aí você vai ver que é um avião, um perfil aerodinâmico, né? Porque você tem que ir aqui no mínimo 100 vezes a corda. Tá? A gente vai fazer um exemplo aqui de escoamento para vocês verem como é, claro, de uma dimensão menor, sabendo das limitações computacionais que a versão nos traz, mas depois, se você pegar uma máquina, né, com a versão comercial e com capacidade computacional, você vai fazer, você sabe o que tem que fazer. É uma malha extremamente refinada. Aqui já é o padrão da indústria, né? O pessoal da Embraer trabalha assim, né? Com malhas gigantescas. Né? E nessa partezinha aqui do perfil, você vai ter uma camada ali de prisma com 30 elementos, né? Na camada. Então é um negócio muito refinado mesmo, tá? E aí você pode ver se você vai ter o domínio circular ou domínio em C, né? Enfim. Mas essa extensão do domínio é importante, tá? E aí quando você não tiver ideia, meu problema não é um escoamento numa tubulação, não é um aerofólio, não é uma turbina, nem é um carro. Então você tem que buscar na literatura, né, quais são os benchmarks que o pessoal está usando para pelo menos validar a tua decisão, né? Que alguém pode questionar e você vai ficar sem saber. Tá? Mas essas aqui são as dicas que a gente tem aí no mundo real. Uma outra coisa também são as definições das construções de contorno, tá? E aí aqui eu vou falar algumas coisas, né? Então, por exemplo, como tudo a gente aqui está falando tridimensional, no máximo 2D, então você tem uma área ali onde você está colocando a construção de contorno, tá? Então existem algumas diferenças, né? Quando você encontra no software, né, Stack Pressure, por exemplo, você tem que entender que quando você coloca tipo um ATM, ele está colocando em toda a extensão da minha face, né? Se eu estou colocando uma média, né, ele está dizendo aqui que aquilo ali tem uma média naquela face, tá? Por isso que às vezes o cara tem dificuldade de comparar dados reais com dados simulados, porque às vezes o cara
não entende, né? Tipo assim, qual é o valor que você tem aqui. Tá? Então, por isso que às vezes eu uso o valor máximo, eu uso um valor médio. Você pode extrair isso lá do CEP deposto. Tá? Um outro detalhe também que a gente tem que ter cuidado é o seguinte: tanto para um inlet, né, e o outlet, né, o que é que acontece? Você só entra, tá? E no outlet você não pode permitir, né, o retorno, tá? Então vocês vão ver algumas mensagens de erro, por exemplo, quando o teu escoamento ele sai, mas está tendo uma recirculação e ele está querendo voltar, se você usar a opção outlet, ele cria uma barreira virtual e não permite o retorno, tá? Para poder tentar bater aqui o balanço de massa. Aí o que acontece? Mas se o meu domínio for assim de fato, né? Se a gente está tendo essa recirculação, e aí você usa o que a gente chama de opening, né? No CFX a gente chama de opening, que é uma abertura, né? E aí a abertura ela permite entrar, sair, tá? No domínio, tá? Então tem a simulação de lei mesmo que a gente está fazendo, né? E eu mostrei para ela, depois ela pode apresentar aqui para vocês, que quando a gente usa só simplesmente o outlet, aí a simulação dela tem um jeitão lá. E se a gente usar o Open, né, no CFX ou o Vent, né, lá no Fluent, a simulação é diferente, porque é como se ele estivesse sendo liberado, você está saindo do domínio e está encontrando um espaço, né, o far field, né, como a gente chama, tá? Então são essas dicas aí, e aí claro, né, sempre que você puder faz uma simetriazinha para economizar na malha, né, sempre bom fazer isso aí. Uma outra coisa que a gente tem problemas, tá? Eu tive problemas, por exemplo, o pessoal que simula coletor de carro. Quando você chega lá na indústria, os caras têm dados de simulação ou dados reais de pressão. E aí o que acontece? O cara diz, não, a pressão na entrada do coletor de admissão, né, do carro. E aí o cara quer meter a pressão logo na entrada e às vezes isso pode ficar instável. E aí o solver ele começa a dar problema. Então existe uma regrinha aqui que eu coloquei, né? Isso aqui é tudo, claro, dica do fabricante, né? Os caras têm experiência de 40 anos, eles vão dando essas dicas, tá? Então são as boas práticas da indústria, né? Então quando você coloca, por exemplo, uma pressão, né? E aí na saída você bota uma velocidade ou uma massa, né? Você tem uma posição de contorno mal posta. E às vezes acontece, o pessoal faz isso e fica instável. Vocês têm que lembrar que existe um acoplamento, né, da pressão e da velocidade. Tá? Então isso fica meio complicado aqui para o solver resolver e fica instável e não roda. Depois você tem aqui a pressão total entrando e aqui eu tenho uma pressão estática. Esse tipo de situação aqui, tá? E fica sensível à condição inicial. Então se você não tiver ideia das condições iniciais, você pode ter problemas, tá? Por exemplo, eu tive um trabalho que eu fiz agora recentemente com uma aluna, onde a gente simulou o escoamento dentro de uma válvula pneumática. E aí eu não sabia a velocidade, né? Então a gente trabalhou aqui dessa forma, com a pressão. E aí quando a gente bota a pressão, aí a gente vê que velocidade fica dentro de uma válvula pneumática, é bem interessante. E minha preocupação era o quê? Pô, se eu botar essa pressão dentro desses canais que são pequenos, né? Será que isso aí vai ficar supersônico, né? Enfim, essa era uma coisa que eu estava pesquisando junto com a aluna, né? Então a gente fez um trabalhinho bem simples, mas bem interessante. E aí a gente usou de fato isso aqui. Mas a gente sabia, né? A gente aqui sabia os parâmetros, porque eu tenho as válvulas aqui, né? Eu montei o circuito pneumático, né? Então eu sabia as pressões, eu tinha uma ideia aqui do resultado real, né? Então foi relativamente mais tranquilo. Depois eu tenho aqui uma pressão total pressure na entrada e velocidade. Então eu tenho uma posição de contorno que ela é mais robusta, tá? E por fim, que aqui é batata, né? Mamão com açúcar, que é essa aqui, que é a entrada de velocidade, né? Você indicando a velocidade já para o solver, tá? E aí ele te entrega, né, a pressão
a saída, né? Ou você indica essa saída, porque aí naturalmente ele consegue fazer esse cálculo. Então, essa aqui seria a melhor posição do contorno. Por isso, vocês vão ver aqui eu já induzindo, né, esse tipo de situação aqui, para não dar problema na aula, né? Só para vocês terem esse cuidado, porque às vezes a gente fazendo muito exercício e sempre é velocidade, pressão. Aí o cara acha que o mundo é assim, né? Você vai ter esse tipo de situação também. Você vai precisar empurrar uma pressãozinha assim na entrada e ter que ter esses cuidados aqui para não ter problema. Porque às vezes você vai, pô, lá na aula é tão simples, né? Aí eu vou fazer meu trabalho e começa a dar pau, né? Isso é natural. Uma outra coisa que eu falei sobre a questão do opening, né? Ou do vent outflow, né? Que ele usa lá no Fluent, né? Aqui é uma simulação típica, né? Que é o STEP. Então essa é uma simulação que tem um artigo aí que o cara fez o experimento e tem dados reais. A gente vai fazer isso aqui, comparar os dados do artigo do cara, que são dados reais, de bancada, e a gente vai comparar com a simulação. E é um estudo que a gente usa para calibrar o solver, né? Isso, quando você quer criar um seu solver, você tem que, pelo menos, atender essas demandas aqui. E aqui é um exemplo, ó, quando você tem o teu domínio curto, né? E aí, claro, o mundo real, quando há o descolamento aqui, né, da camada limite aqui, por conta do degrau, você tem uma recirculação nessa região. Isso já é sabido, isso é experimentalmente visto, né? E é o que acontece. Então, se você cortou o teu domínio aqui, né, numa região que tem recirculação, o que, é que vai acontecer? O fluido vai sair e vai voltar, porque é uma região de recirculação. E aí, se você tiver essa situação, né, de uma recirculação, você tem que usar um opening, né, ou um vent outflow, tá? E aí o que acontece? Se você estende aqui, então você dá tempo para a reconstituição do escoamento, e aí você tem um outlet, tá? Então é sempre importante também o comprimento da saída do teu escoamento, tanto a entrada, porque você vai entrar aqui com um perfil, né, de velocidade, e nesse trabalhinho aqui que a gente vai fazer as duas coisas. A gente vai entrar com perfil de velocidade e depois a gente vai indicar só a velocidade aqui. E vocês vão ver como dá diferença, porque quando você tem dados reais, aí detalhes da simulação fazem com que você tenha um erro, né? E aí o que acontece? No CFX, quando você tem essa situação onde você colocou um outlet, né, e aí você corta esse negócio, você vai ver o seguinte, ó, ele vai falar que você está usando um outlet, né, e está tendo um probleminha aqui, e aí ele dá uma dica aqui, ó, para você usar um opening, tá? Então ele cria esse worm aqui, e é importante você ler o arquivo de log do solver para ver se tem algum problema. Ele está dando a dica, né? Não quer dizer que é um erro, né? Não, mas ele está dando a dica. Bicho, ó, tu muda isso aí, porque dá uma mudança, dá uma alteração no teu resultado, tá? Uma outra coisa também aqui, é quando a gente está trabalhando no chute inicial, né? Então você precisa dar um chute, né? Porque a gente sabe que é um processo iterativo, né? Então eu parto de um valor e a solução vai marchando para a solução final. E aí um detalhe aqui que é super importante, eu falei na aula passada, é em relação ao seguinte, né? A quantidade de iterações que você vai fazer, né? Eu mostrei já na primeira aula que o número de iterações ele altera, né, o teu resultado. Então aqui é um exemplinho, né? Onde eu tenho os dois degraus em cima e embaixo, né? E aí eu tenho uma posição inicial, ou seja, eu parto de um valor, tá? E aqui eu começo a trabalhar, tá, com 30 iterações. Se você olhar 30 iterações e vir aqui para a solução final, que a gente chama de solução convergida, você observa aqui totalmente diferente, tá? Então vocês têm que fazer também um estudo de iterações, ou seja, está mudando, né? Está mudando o resultado com o aumento das iterações, então eu não convergi o meu modelo ainda, tá? Então tenham cuidado com isso aqui. Tá? Sim, aí aqui tem aquela caixinha, né? Claro, se você tem uma posição inicial boa, você vai reduzir esse valor. Ou seja, se você tem uma estimativa de uma inicialização boa, ele vai marchar rapidamente. Né? Isso é clássico, né?
Então, por exemplo, se você sabe que vai chegar a 50 graus, e aí você bota a posição inicial de zero, então ele vai ter que marchar de zero até 50. Mas se você tem uma ideia de que pode chegar a 50 e já começar com 25, você está no meio caminho andado, como a história. Aqui é um exemplo, de tempo, né, de interações, né, com as posições de contorno. Então aqui eu tenho a temperatura, né, que se espera da simulação, ou seja, o valor do experimento, tá? E aqui eu tenho esses três gráficos aqui, o azul, o rosa e o amarelo, mostrando o seguinte, né? Eu tenho uma péssima posição de contorno, né, inicial, e você vê que ele tem uma dificuldade muito grande de convergência, consumindo interações. Se você observar, quando eu estou usando aqui uma posição de contorno boa, ele já começa, ó, e veja que é uma diferença de 100 graus aqui, né? O cara chutando aqui começa a 240 Kelvin. E aqui eu estou chutando mais ou menos na faixa dos 300 e quase 339 por aí. Então você veja que eu consigo convergir mais rápido, né? Tá? Então, e aqui eu tenho a posição de contorno automática, né? Que aí é o solver que faz isso para você. Tá? Ele dá lá o chute e você pode, se você tiver conhecimento, você pode criar aqui o teu chute inicial, porque aí você agiliza a simulação, tá? Então aqui a gente vai usar muito a parte do automático, né? Porque as simulações são simples, mas fica a dica para você tentar chutar isso aí, né? mais simples, tá? Então aqui eu também tenho essa questão, né? Então a princípio, né, para um problema bem posto, escoamento, atuação, e não caótico, né? A posição inicial não afeta o resultado final. Então, por isso que aqui a gente vai fazer muita simulação e vocês aí, cadê a posição inicial? São problemas simples para a gente poder tentar viabilizar dentro da aula. Tá? Então aqui é um exemplinho aqui de um escoamento, né, que entra na temperatura, eu tenho um fluxo, né, um aquecimento aqui nessa tubulação, e aqui são a posição do contorno boa, a automática, né, ele faz na verdade uma média de todo o escoamento, só que você sabe que inicialmente você vai ter, né, um aquecimento na parede e no centro vai ficar mais frio. O automático ele pega e considera tudo como se estivesse ok. O ruim, né, seria você considerando que está tudo muito frio, né, ou seja, está uma temperatura bem mais distante, né, do real. E aqui é o resultado. Então, se você começa com esse cara para chegar aqui, é bem, assim, bem intuitivo que partindo daqui eu consigo chegar mais rápido nesse resultado final. Que é o que? As bordas estarem bem aquecidas, né, e eu tenho um gradiente de temperatura entrando, né, ao longo do raio aqui na tubulação, tá? Uma outra coisa também, né, de dica, né, porque às vezes a gente quer já colocar reação química, a gente quer ativar o modelo de turbulência e não sei o que, já quer fazer um negócio muito... Então eu sempre digo, comece com as coisas simples, né? Ah, mas o meu problema é de combustão. Começa com o ar quente, né? Vê o escoamento, vê se pelo menos minimamente você está conseguindo simular, né, se a balança de massa está sendo respeitado, né, se o modelo de turbulência está adequado para o escoamento. Aí depois você vai lá e joga o que você quiser, tá? Então uma dica é, se for um problema muito complicado ou grande, enfim, você pode começar a tentar com fluxo laminar. Você vai ter menos equações, né? Se você usar um modelo a duas equações, você vai ter duas equações a menos por elemento, né? Então você reduz muito o poder computacional. E aí você pode, numa estimativa inicial, calcular ele laminar, depois usar, inclusive, isso aqui como chute inicial para uma simulação turbulenta, né? Para que você possa, por exemplo, partir daqui, desse ponto aqui, em vez de vir para esse aqui. Tá? Outra coisa é a questão da discretização, né? Então você tem a discretização de primeira ordem, que é o upwind, tá? Que é quando você vai discretizar as derivadas, né? Eu vou estar explicando aqui as diferenças desse upwind e o high resolution, né? Basicamente é primeira ordem e segunda ordem, tá? E obviamente você tem derivadas que você precisa discretizar, tá? Então a forma mais simples de discretizar é de primeira ordem, porém você tem uma perda disso aí, né? A gente estudou o cálculo numérico, a gente sabe disso. E o high resolution, né, o second order, você vai ter
né, uma discretização melhor das tuas derivadas, né? Então, dos teus gradientes lá. Outra coisa também é, e aí, claro, tem Solver que ele já deixa ativado isso aqui, ó, turbulento, high resolution, tá? Mas aí você, se precisar, você pode baixar a bolinha e tentar usar esses caras aqui, tá bom? Outra coisa é, se você tem compressibilidade, roda o incompressível, porque aí você acha um valor da simulação para para um escoamento compressivo, e aí você vem para a questão do escoamento compressivo, né? E aí usar isotérmico, né, ao invés do thermal energy, tá? Que você economiza em equações e aí você consegue viabilizar, tá? Então veja, tudo vai depender do teu problema, né? Começa simples, roda, tem alguma coisa, verifica a malha, já verifica CAD, entendeu? E aí depois você vem aqui, né? Aqui é umas inicializações que tem no Fluent, tá? E aí ele tem algumas inicializações. Isso aqui é uma inicialização, por exemplo, para um escoamento ao redor do cilindro, tá? E aí aqui você tem a inicialização padrão, né? Então todas essas inicializações padrões você vai observar que ele faz simplesmente uma média, dá um chute inicial ali e tem o mesmo valor, tá? Aí você pega aqui essa parte de hybrid initialization, tá? Que é a opção que você pode colocar. E se você observar, ele coloca um valor no far field aqui, mas ao redor do cilindro ele já sabe que vai ter um gradiente maior, uma velocidade maior próximo. Então ele pega o chute inicial, ele pega o valor que você está dizendo aqui, 10, e aqui ele bota um valor 3, 4 vezes maior, né? Porque aí você marcha mais rápido, tá? E tem esse outro aqui, porque ele já praticamente já dá o final, né? Então aí você perde um pouco mais para inicializar. Se você olhar lá no Fluent, né, ele roda lá 10 iterações e já dá inicialização. E aqui é a solução final convergida, tá? Então há uma diferença grande entre você usar padrão e você usar híbrido, tá? Então é o compromisso entre eu quero demorar mais para inicializar e aí eu ganho isso no resultado final, né? Então você tem que entender isso aí, tá? E aqui a dicasinha, né? Quanto mais próximo você tiver a solução final, menos interações serão necessárias, tá? Então é isso aí que a gente tem que ficar ligados, tá bom? Vamos agora começar um estudozinho aqui de aletas, né? Para dar continuidade ao que a gente está trabalhando com condição de calor, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui na gravação para a gente fazer a segunda parte aqui da aula, tá bom? Eu vou dar uma pausa aqui.